Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Vamos começar com o episódio número 12 dessa segunda temporada. E hoje vamos falar algo que eu me esperei numa piada, mas é algo bem sério. Nós vamos falar sobre 7 passos para o primeiro passo em investir em ações, ou em renda variável, assim dizer. Bom, primeira coisa, por que eu escolhi esse tema? Porque eu acho que a gente tem que pegar o que está acontecendo no dia a dia e pensar qual que é a nossa realidade e trazer para o mundo financeiro aí de alguma forma ou de outra. E teve aí a fritada, né, do Pablo Marçal, que todo mundo já deve ter visto 1 milhão de memes a respeito dele aí. E nela lá o Murilo Couto falava lá que ele estava lançando um curso de 7 passos para o primeiro passo. Eu achei aquilo ali engraçado e pensei, né, que às vezes é necessário sim a gente ter alguns passos antes efetivamente de dar um primeiro passo, trazendo para uma realidade mais concreta. E no caso eu pensei em 7 passos para a gente fazer antes da gente começar efetivamente a investir em renda variável, porque é uma situação que eu escuto muito aqui. Muita gente querendo investir em renda variável, investir em ações, sem estar preparado para isso. E até querendo começar a investir em ações de uma maneira que eu não considero a melhor. Existem outras opções que eu considero mais interessantes de se começar a investir em ações. Eu vou falar um pouco deles. Provavelmente eu não vou parar no primeiro passo, né? Eu vou falar um pouquinho mais, mas a ideia é algo nessa linha, tá? Então, sem enrolar muito mais, vamos começar aqui falando com o primeiro passo, que é você ter uma renda. Você primeiro tem que ter a sua renda, você precisa trabalhar. Esse é o seu primeiro foco para tudo. Você tem que trabalhar, conseguir um salário, e aí você vai trabalhar aquilo ali, né? Então, busque uma renda oficial, uma renda fixa aí que você vai ter. Pode ser um pouco variável se tiver comissão, essas coisas, mas um trabalho para você ter uma renda aí, uma fonte de renda. Segundo passo, você vai ter que aprender a saber quais que são suas receitas e quais são as suas despesas. Não é saber seu salário no contra-cheque, porque seu salário é uma coisa, seu salário líquido é outro, né? Você tem aí diversos impostos que você vai pagar no meio do caminho. Além disso, você pode ter outros benefícios, como vale alimentação, né, vale refeição, que vão compor aí as suas receitas. Mas você precisa saber também suas despesas. Quando você souber tudo isso, né, e aí eu recomendo, pelo menos, até você ter isso bem formado na sua cabeça, anotar tudo, 100%. Gastei 1 centavo de bala, anota lá. E quanto você recebeu também, e aí você vai montando aquilo ali, fazendo uma projeção e entendendo quanto você está gastando, onde que você está gastando e juntando. Depois vem o terceiro passo, que às vezes já está pronto, né? Você ainda não sabe, mas às vezes você não sabe o quanto, né? Que é gastar menos do que se ganha. E eu recomendo que seja pelo menos 20% a menos por mês. Se você gastar 20% a menos por mês do que você ganha, você vai ter um bom dinheiro aí para você poder começar a investir. Digamos aí que você já fez isso tudo, e aí então o que você vai fazer agora? Começar a investir em renda fixa. O que está sobrando, você tem que investir em renda fixa. E aí, investir em renda fixa não é colocar o dinheiro na poupança. Colocar o dinheiro na poupança é outra coisa. Não é investir em renda fixa. É deixar lá só para não ficar completamente parado, mas não é um bom investimento. A gente tem diversas opções. Mas o investir em renda fixa é reinvestir montando sua reserva de emergência. A gente tem um vídeo que fala sobre reserva de emergência, o que é, mas basicamente você precisa aí focar em investimentos de rentabilidade mais segura, né, sem muito riscos, porque nada existe sem risco, mas principalmente que tenha liquidez imediata. E aí tem que ser no máximo, de um dia para o outro você conseguir ter acesso ao dinheiro. Então é muito importante isso. Você vai montar essa reserva de emergência. E ela deve ser aí de um tamanho que seja possível que você se mantenha com ela pelo menos aí 6 meses a 1 ano. Eu prefiro trabalhar com 1 ano, né? Guarda o seu dinheiro para você ter 1 ano. Se você parar de ter renda, você tem 1 ano para poder achar outra coisa para poder te dar renda. E aí a gente vai para o quinto passo, que é aumentar sua renda. Como? Através de estudos
e através de promoções. Estudos para você poder se qualificar melhor, né, e aí conseguir um emprego melhor, ou então ser promovido aí no seu emprego. E essas promoções, além dos estudos, pode ser através de um trabalho muito duro também, né? Dependendo de como é que está a situação, você pode trabalhar mais pesado ali, entregar mais para você ser reconhecido, e aí, obviamente, receber uma promoção e passar a receber uma renda maior. Quando você receber essa renda maior, fica uma dica. Tenta não aumentar seu padrão de vida imediatamente. Espera um pouquinho, e aí, em vez de você estar juntando ali 20% por mês, você passa a juntar 30%, 40%. Né? Tenta alguma coisa desse tipo. Vai ser bem interessante se você conseguir por pelo menos um tempinho, uns 6 meses, assim, vai dar uma diferença bem grande para você. E aí a gente passa para o sexto passo, né? Que é efetivamente conseguir ter a reserva de emergência que eu estava te falando, né? Que a gente falou de começar a montar ela, que é efetivamente ter ela montada com um ano de despesas. Lembrando que se você aumentou seu padrão de vida, a sua reserva de emergência também aumenta. Né? Então é importante a gente sempre equiparar com o nosso custo atual, o nosso padrão de vida atual. Claro que você perdeu o emprego, você pode reduzir um pouco seu padrão, e aí até durar um pouco mais que esse um ano, mas calcula considerando o seu padrão atual. Por fim, o último passo, o sétimo passo, é começar a investir em renda fixa, mas como reserva de oportunidade. Então você vai poder investir em investimentos com longo prazo, que não tanta liquidez imediata, ou que às vezes não vale a pena, né? Então, por exemplo, se você pegar um tesouro pré-fixado, um tesouro IPCA, são duas opções que, dependendo do momento que você for resgatar, não vale a pena resgatar, que você pode estar até perdendo dinheiro. Ela, apesar de ser uma renda fixa, ela pode render negativo, dependendo do prazo. É importante isso. Então você começa a fazer umas diversificações em tipos de investimento de renda fixa que não sejam reserva de emergência. Pode ser um LCI, que agora com prazo aí de um ano fechado, né, que você não vai ter liquidez. Essas coisas você vai tentando aumentar ali. Mas se você conseguir ter um pouco mais de liquidez, pode ser uma boa reserva de oportunidade para você, enfim, entender, já começando a estudar, começar a investir em renda variável. E aí vem no primeiro passo. A minha sugestão: você não tem lá 20% ali que você está colocando todo mês? Depois você já tem sua reserva de emergência pronta? Então você começa a investir 10% desse valor numa renda variável. E aí minha sugestão é começar em fundos de ações. E aí procure uns com liquidez menores, tá? E os outros 10% você continua lá na sua reserva de oportunidade. A partir do momento que você começa a investir em fundos de ações, isso muda um pouco sua cabeça, porque você passa a acompanhar o mercado com outros olhos. E aí você se acostuma com o sobe e desce do mercado, e acostumando com isso vai te ajudar a você não tomar decisões precipitadas. Depois disso, aí sim, eu acho que você pode passar a investir diretamente na bolsa. Se vai demorar um ano, 6 meses, 2 meses, aí vai depender muito de cada pessoa, mas eu acho que quanto mais você assimilar o sobe e desce do mercado, importante, né, porque vai acontecer, você vai colocar o dinheiro num dia e no outro vai ter menos. Então é importante você acostumar com isso, começando a investir diretamente em bolsa. Aí você pode investir em ações ou até em fundos imobiliários. Vai depender muito do seu perfil, dos seus objetivos, né, do quanto você está a risco e até, né, como que está o mercado naquele momento. Lembrando aquela velha máxima: compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos. Porque na hora que tiver todo mundo comemorando, talvez não seja exatamente a hora de você começar a comprar. E é por isso que talvez o fundo de ações como primeiro passo seja mais interessante. É isso, e até a próxima.